2 Samuel capítulo 9. Eu quero continuar, depois de muito tempo, compartilhei com vocês a respeito de graça. Quero continuar falando a respeito de graça com vocês. Uma palavra que eu vivo falando lá em Mogi das Cruzes, nos meus GCs evangelísticos, mas que eu tenho certeza que serve para alguém que não conhece Jesus, para alguém que conhece Jesus, para um líder, para um supervisor, para um pastor. Eu sou apaixonado por Davi. De 10 pregações em Mogi, pelo menos 6 eu falo de Davi. Eu gosto demais. Eu poderia ter falado 60%, é meio mais fácil, né? Vamos lá, 2 Samuel capítulo 9. Certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Vou repetir. Resta alguém da família de Saul. Existe um rei que está perguntando: resta alguém ainda da família de Saul, a quem eu possa mostrar bondade, lealdade, por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo. Você pode repetir? Não tenha medo. Disse-lhe Davi: pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertencem a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertence a ele e à família dele. Você, seus filhos servos, cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre na minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Amém? Amém. Eu preciso de 5 minutos. Talvez você vai achar meio esquisito, mas geralmente eu faço isso lá em Mogi. Eu preciso de 5 minutos para te colocar totalmente no contexto dessa história. Provavelmente você já sabe, mas é sempre bom lembrar. Então vamos lá, eu preciso puxar um ar, porque eu vou falar muito rápido aqui. Existia um rei chamado Saul, desobediente, preocupado com a aparência, só preocupado consigo mesmo. Até que Deus apareceu para o profeta Samuel e disse: Samuel, até quando você vai ficar se lamentando por Saul? Enche o chifre de azeite, se enche do Espírito Santo e vai atrás de um que eu já preparei um novo rei. Samuel foi até a casa de Jessé. Jessé tinha alguns filhos. Jessé mostrou todos os filhos para ele, mostrou o mais bonito, o maior, o fortão, bem soldado mesmo. E Samuel olhou e falou: é esse. Deus falou: não, Samuel, não é esse, porque eu não vejo como o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Pode tirar esse daí, que esse daí eu já rejeitei. E foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, até que Samuel falou assim: acabou o seu filho, Jessé. Jessé falou assim: não, tem mais um, mas esse é pequeno, fedido, está lá no campo cuidando das ovelhas. Samuel falou: chama ele, porque nós não vamos jantar enquanto ele não aparecer. Veio Davi, menininho, pequenininho, ruivinho, e Deus falou: é esse que eu quero. Sem saber de nada, o rei Saul tinha saído o Espírito do Senhor sobre a vida dele, por causa que ele havia desobedecido o seu profeta. E a partir daquele momento, espíritos malignos começaram a tomar conta de Saul. E Saul falou assim: eu preciso que alguém toque harpa aqui para mim, quando eu ficar doidão aqui com os espíritos malignos. Um soldado falou assim para Saul: eu conheço um menino de boa aparência, bonito, inteligente, mas acima de Deus, que tem comunhão com Deus. Chama ele. Foi Davi. Nisso tinha um Golias,
que estava enfrentando o povo de Deus, falava, tem alguém para lutar contra mim? E ninguém, todo mundo morria de medo. Davi foi levar comida para o seu irmão. Chegando lá, ouviu esse Golias, ele falou, pô, quem é que está falando assim? Quem esse cara pensa que é? O seu irmão olhou para ele e falou assim, ei, Davi, seu mala, você está fazendo o que aqui? Você veio aqui só para ver a gente sofrer, você veio aqui só para se aparecer. Ele, não, eu só vim aqui trazer comida para você. Mas ele quis, ele falou, eu vou enfrentar Golias. Ele foi, matou Golias com a própria espada de Golias. Na palavra de Deus fala que Davi, então, 1 Samuel 18 fala que ele ficou com tanta amizade com Jonatas, que eles fizeram uma aliança de amizade. Presta atenção, Davi e Jonatas. Saul falou assim, Davi, não volta para a casa do seu pai não, fica aqui com a gente. Então Davi começou a morar na casa de Saul. Davi começou a morar na casa de Saul. Aonde? No palácio. Davi começou a sentar na mesa do rei, junto com Jonatas, o seu amigo. Fala que eles fizeram tal aliança, que Jonatas deu a sua espada, seu arco, a sua túnica, a sua capa, como forma de lealdade. Mas aconteceu o seguinte, algumas mulheres cantaram, Davi matou milhares, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Quantas pessoas Davi tinha matado, pessoal, até aquele momento? Uma. Davi, é verdade, ele era homem bom de guerra, mas ele só tinha matado uma, mas Saul ficou louco com a inveja. A inveja deixa o cara doido, o cara ficou cego, e a partir daquele dia ele começou a perseguir Davi. Tentou matar Davi 23 vezes, só que em uma guerra, Saul, perdendo, ele próprio se mata, porque o cara que liga para a aparência, está sempre preocupado com o que vão falar dele, ele acaba uma hora ou outra se matando. O povo fez uma festa, porque a partir de agora, Davi ia reinar. Mas Davi falou assim, ei, peraí. Antes da gente fazer uma festa, antes de eu tomar o trono, eu quero lamentar a morte do meu pai espiritual e a morte do meu amigo. E ele fala, ele faz um cântico para Jonathan, onde ele fala, o meu amor por você era até maior que o amor de um homem e de mulher. Muita gente que gosta de falar besteira, fala que Davi e Jonatas eram homossexuais, mas não, fala de uma amizade construída por Cristo, lealdade. E Davi, como rei, a primeira coisa que ele quer fazer, ele traz a arca de Deus. Ele fala, cadê a arca de Deus? Eu quero a arca de Deus. Saul nunca se preocupou que a arca de Deus não estava com ele, porque aquele que vive de aparência, ele não está muito preocupado se a presença manifestada de Deus está presente ou não. Ele só está preocupado consigo mesmo. E Davi, um dia, lá na sua casa, mas antes disso, quando a notícia foi dada, Saul morreu, Jonatas morreu, o novo rei vai ser Davi. Tinha uma mulher que era criada da família de Saul, ela estava carregando uma criancinha no colo, e ela falou, meu Deus, essa criancinha era filho de Jonatas, o nome dele era Mefibosete. Ele falou, meu Deus, Saul morreu, Jonatas morreu, Davi que era perseguido por Saul agora vai querer nos perseguir, vai querer matar essa criancinha. E essa pessoa saiu correndo, fugindo de Davi, mas ela tropeçou e deixou esse bebê cair, e esse bebê caiu, ficou com as perninhas tortas. E ele cresceu. Mefibosete cresce, acreditando na mentira, que o rei está procurando ele para matá-lo e para castigá-lo. Mefibosete cresce, você consegue pôr a sua cabeça para trabalhar aí, e imaginando as pernas tortas de Mefibosete, ele em Lodebar, na casa de Maquir, olhando para suas pernas tortas e falando, eu não lembro do dia que eu entortei as pernas, mas eu sei que foi quando eu estava tentando fugir de Davi. Mefibosete acredita na mentira, que existe um rei que está procurando para castigá-lo daquilo que ele fez errado. Existe um rei que está o procurando para matá-lo. Mefibosete olha para todos os dias, ele olha para suas pernas, e cada vez que o tempo vai passando mais, os seus pés vão ficando mais tortos, e ele vai lembrando. Mefibosete está escondido, Mefibosete fugiu, ele foge. Mefibosete ele foge porque ele acredita realmente que Davi está atrás dele para matá-lo. E a gente mais ou menos é igual. A gente acredita que há um rei que castiga, a gente acredita que há um rei que está atrás da gente para castigar a gente. E o nosso primeiro passo é fugir.
É bem verdade que todo aquele que foge do rei, uma hora ou outra, ele vai cair e vai quebrar as pernas. Por mais bonito que talvez esteja a sua situação financeira, na sua casa, aquele que foge do rei, uma hora ou outra ele vai cair e vai entortar as pernas. E eu fico imaginando Mefibosete olhando para a sua perna e falando: está assim, porque um dia eu fugi do rei. E Mefibosete tem os seus pés tortos, pés que falam de caminhos, caminhos que falam de escolhas tortas. E muitas vezes nós, por tantos pés tortos que temos, caminhos tortos, escolhas tortas que fizemos, vai se criando em nós uma identidade, a identidade de Mefibosete. A palavra Mefibosete significa vergonha destruidora. Sabe que na medida que nós olhamos para os nossos pés e vemos as escolhas tortas que nós tomamos, nós temos uma vergonha total, que a nossa primeira vontade é viver uma vida inteira fugindo. Sabe, meu pai brincou aqui, lá em Mogi as pessoas acreditam que eu sou contra namoro, que eu não deixo os meus filhos namorar e tudo mais. Não, eu não sou contra namoro. Eu sou contra tudo aquilo que faz eu fugir. E pessoas querem namorar porque eles estão querendo fugir. Eles estão querendo fugir de alguma realidade. E não é assim, pessoal, aqui com todos nós, não é assim, líder, supervisor. Às vezes dá uma vontade de fugir. Você olha o seu filho com os pés totalmente tortos. Só que você olha para você e seus pés, você não pode ajudar o seu filho, porque os seus pés também estão tortos. Quem aqui já se sentiu assim? E a nossa saída é sempre fugir. Fugir de Deus. Mefibosete estava fugindo do rei. Nós estamos vivendo num tempo realmente de fuga, aonde as pessoas estão fugindo da autoridade, fugindo do seu discipulador. Sabe quando você erra e a última pessoa que você quer andar perto, a última pessoa que você quer estar perto é do seu discipulador, porque você foge. Quando as coisas não estão bem na casa, na célula, relatório, você até demora para entregar o relatório. Fica até torcendo para o seu supervisor não lembrar você de entregar o relatório, porque quando você fazer o seu relatório, você vai ver a realidade das coisas. Então é melhor fugir. É melhor simplesmente colocar o número e passar o relatório como se nada tivesse acontecido. Relatório. Sou eu que faço os relatórios lá de Mogi, pessoal. Relatório põe de cara com a nossa realidade. De cara a cara com a nossa realidade. E é mais fácil fugir. Sabe, às vezes chegam os relatórios dos meus líderes, e você, supervisor, sabe qual que vai ser aquele relatório que vai te dar alegria, e sabe qual que vai ser aquele relatório que vai... Então dá vontade nem de abrir o relatório, sabe? Porque nós, desde Adão e Eva, nossa tendência é sempre fugir. Nós sabemos que o nosso filho espiritual está precisando de ajuda, mas a gente não faz o discipulado, sabe por quê? Porque são líderes que querem fugir. Líderes que muitas vezes não querem cavar profundamente, porque sabe que se cavar vai encontrar no que não quer ver. Então é melhor ficar no superficial. Vou ficar no discipulado superficial. E aí, mano, como está a sua casa? Minha casa está bem. E aí, como está o seu tempo com Deus? Está bem, então está tudo certo. Fugindo. Filhos que fogem dos seus pais. Né? Ontem eu contei uma história lá em Mogi. Muitos aqui estavam quando eu quebrei a perna. Quando eu quebrei a perna lá no acampamento de líderes, jogando bola. E que meu pai disse
antes de eu quebrar a perna, Guilherme, calma, você está jogando muito sério. Ele falou umas 3 vezes, e quando a minha perna quebrou, a minha perna pendurada, ele olhou a minha perna, mas eu falei para você, né? E eu fui para o hospital. Você consegue imaginar, vou falar de novo aqui, a cena, lá no acampamento de líderes, o Vinícius me dando banho, eu com a minha perna quebrada, o Moisés orando por mim, e meu pai me corrigindo? Você consegue imaginar isso? Fala a verdade. Fala a verdade, você consegue? Eu só lembro do Moisés. Calma, mano, calma, mano, calma, mano. E orando por mim. Calma, mano, calma. Mas aí ele me colocou no carro e eu gritava: Vinícius, eu quero Vinícius, eu quero Vinícius. Eu lembro que depois que eu operei, eu voltei pra cá. Teve um irmãozinho que eu nem lembro nem sei como é o nome dele, que ele falou assim: nossa, eu achei demais o seu relacionamento que você tem com o seu irmão. Você clamava pelo seu irmão. E eu falei: é verdade. Nós somos muito... Não, realmente somos. Mas é que o Vinícius foi o primeiro nome que eu pensei. Porque na verdade eu só não queria o meu pai. Traz o Vinícius aqui, eu só não quero o meu pai. Por quê? Porque tem certos momentos, né, filho? Filho espiritual, filho natural, que a gente quer estar perto de qualquer um, menos do pai. Não é? E lá eu fui pro médico, meu pai me levou num hospital lá perto lá, e o doutor chegou e falou assim, meu pai perguntou: doutor, ele vai ter que operar? A minha perna pendurada. Não, vamos pôr uma cola print aqui que vai dar tudo certo. Vai ter que operar? O doutor chamou ele na outra sala, eu me lembro. E ele falando com meu pai: ó, se seu filho não operar rápido, seu filho corre o risco de amputar a perna. E eu ouvindo tudo aqui na parede, já deu o piripaque do Chaves. Aí meu pai volta na sala, eu esperando que meu pai fala: filho, vai dar tudo certo. Mas por que você não foi devagar? Esse é meu pai. Mas foi o meu pai que ficou do meu lado lá no quarto. O Vinícius, que eu fiquei clamando, ficou jogando bola no sábado lá no acampamento de líderes. Foi o meu pai que perdeu o acampamento. Foi meu pai que ficou do lado. Foi meu pai que ficou do meu lado quando eu operei. Então, mas nós temos essa tendência de fugir. E a gente sempre foge. A gente sempre foge para Lodebar. Lodebar significa lugar do esquecimento. A gente sempre foge tentando esquecer quem nós somos. E tentando esquecer quem é o nosso chamado, sabe? Às vezes eu já estou abarrotado de situações que precisa resolver. E chega alguém para mim e fala: eu preciso conversar com você sobre um problema. E você faz: meu Deus do céu. Porque muitas vezes a gente quer ser esquecido, não é verdade? Pô, tomara que meu pai esqueça de mim. Tomara que ele esqueça perguntando se eu estou tendo tempo com Deus ou não. Como está meu casamento? Nós vamos para o lugar de esquecimento, onde nós esquecemos o nosso chamado. Onde nós esquecemos quem nós somos. Onde nós esquecemos por que estamos aqui na terra. Lodebar significa lugar de sofrimento. Lodebar era uma cidade onde moravam nessa cidade apenas enfermos. Sabe por quê? Porque o enfermo, ele sempre tem a tendência de querer andar perto de outro enfermo. Nunca uma pessoa que está enferma, ele quer andar perto de um cara que está voando. Ele quer andar perto de outro enfermo, por isso que você sempre vai. Imoral sempre encontra imoral. Maledicente sempre encontra maledicente. Miriam sempre encontra Arão para falar mal de Moisés. Corá, Datã, Rubem, sempre se encontram. E ele vai para o lugar de sofrimento, onde nos parece, na verdade, líderes que nós estamos. A nossa vida vira uma sofrência. Fazer um G100 é sofrimento. Fazer um discipulado é um sofrimento. Por quê? Porque nós estamos fugindo em Lodebar, esquecendo de quem nós somos.
fugindo do nosso Deus, do nosso chamado, fugindo das pessoas que mais nos amam, fugindo do nosso discipulador. Sabe? Às vezes eu vou andando no corredor lá em Mogi assim, pessoal, e tem gente que está vindo na minha direção, até vira. Gente que eu amo, e eu sei que gente que, não sei que se me ama, mas gente que gosta de mim, mas porque está com os pés tortos, caminhos tortos, com a vergonha destruidora, foge das pessoas que mais o amam. Talvez você é assim. Tem muito solteiro realmente que só começa a namorar porque está fugindo. Ele quer fugir da sua casa, ele quer fugir do seu vazio. É uma vida de fuga. Tudo pode ser fuga. Uma adoração ao corpo pode ser uma fuga. Rede social é fuga. É fuga. Não é? E a gente vai para Lodebar, na casa de Maquir. Maquir significa troca. É onde nós trocamos a casa do rei pela casa de Maquir em Lodebar. É onde nós trocamos o certo pelo duvidoso. E quando eu penso em trocar, eu só penso em Esaú. Se você comprou o livro do Danilo Figueira, você sabe o que eu vou estar dizendo, Chaves da Relevância. Eu estou lendo esse livro, e lá ele fala de Esaú, que trocou a primogenitura dele por uma sopa. Sabe? Tudo comparado com a presença maravilhosa de Jesus é sopa. Eu fico imaginando, se fosse um Big Taste ainda, batata grande, coca grande, mas era uma sopa de lentilha. Ele trocou a primogenitura por uma sopa de lentilha. E primogenitura fala de Jesus, do nosso irmão primogênito, onde nós estamos trocando muitas vezes. Primogenitura, isso que eu mais gosto, fala de irmão mais velho. Esses dias, indo para o meu G100, uma pessoa me ligou e fala: Guilherme, venha cá que tinha uma menina que eu tinha levado na outra semana. Falou, essa menina estava vindo no G100, passou na frente de um bar que tinha uma outra mulher que tinha um caso de rixa por causa de homem do passado, de separação do passado, e essa menina me ligou falando assim, e ela tá batendo na menina do nosso G100, vem pra cá logo. Eu falei, faz alguma coisa aí, separa, mas por que você está ligando para mim? Mas quando eu desliguei o celular, eu já lembrei, eu sou o irmão mais velho. Irmão mais velho é proteção, irmão mais velho é cuidado, irmão mais velho é referência. E isso eu tenho propriedade para falar isso, porque eu sou o irmão mais novo. O irmão mais novo, ele sempre quer ser igual ao irmão mais velho. O irmão mais novo, ele sempre vai querer usar as roupas que o irmão mais velho usa. Sabe quantos, infelizmente, líderes, quantos irmãos mais velhos estão trocando a primogenitura por uma sopa de lentilha? Sabe? Foi Jacó que ofereceu. Quando Jacó estava falando assim, pega aqui a sopa, ele estava falando assim, eu não quero mais ser cuidado por você. Porque realmente, Esaús que estão aqui, na maioria das vezes, muitas vezes vai ser o nosso Jacó que vai oferecer a sopa para a gente. Só que fala lá, tio Wagner, que Esaú chegou esmurecido do campo. Eu pensando essa semana, o que faz as pessoas trocarem Jesus? As tentações ou as tribulações? E eu cheguei a uma conclusão que é as tribulações, depois vem as tentações. Satanás, ele quer fazer como ele fez com Esaú. Fala na Bíblia que Esaú chegou esmurecido do campo, cansado, com fome. Então Satanás, ou até mesmo, não sei, as tribulações nos amassam. As guerras do G100, de casa, do trabalho, da vida desse mundo nos amassam.
E toda vez que a gente chega cansado, sempre vai ter um Jacó oferecendo uma sopa. O que é a sopa? É a fuga. Sabe quando você chega cansado na sua casa e você só quer a sua cama? E você cama ou ter tempo com meu Deus? Eu prefiro a sopa. Sabe, menina, quando você está naquele dia que você está triste, que você acordou não se sentindo amada, que a sua alma está gritando, você trabalhou o dia inteiro, você está cansada, aí você chega em casa, você está lá deitada, chega uma mensagem para você: oi, estou com saudades. Por quê? Porque toda vez que você está esmurecido, Satanás vai fazer de tudo para colocar um Jacó para oferecer uma sopinha para você. Não é assim? Um pai de família que está assistindo TV depois de ter chegado cansado em casa, sua família está dormindo, e a TV oferece uma sopinha de lentilha para ele. E esse é Mefibosete, trocando. Na casa do filho, Maquir, filho de Amiel, ou seja, ele é da geração de um dos 10 espias, que por incredulidade não desfrutaram da terra prometida, morreram no deserto. Então, a soma de tudo isso, de incredulidade, troca, vergonha destruidora, fuga, caminhos tortos, faz você chegar em uma conclusão: eu sou um cão. Versículo 8 diz: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Eu sou um cão, está sendo trocado por não sou eu. Eu sou um péssimo pai, um péssimo filho. Pais que estão fugindo da sua realidade de pais. Eu não nasci para liderar. Mais uma vez aqui, quando você olha para os pés, é aqui eu, Guilherme, quando você olha para os pés dos seus discípulos tortos, e parece que você não tem força, porque você olha para os seus e você fala: meu Deus do céu. Naturalmente falando, não tem pé mais feio do que o meu, pessoal. E muitas vezes parece que espiritualmente falando também não tem. E eu não quero que você finja, que você fuja, fingindo que está tudo bem. Mas é que geralmente nesse momento nós começamos a misturar condição com posição. Nesse exato momento nós começamos a misturar quem nós somos e como estamos. Há uma grande diferença de quem nós somos, a nossa posição, e de como estamos, a nossa condição. E é nesse momento que Satanás começa a conversar com você e comigo, jogando as mentiras deles a respeito da nossa identidade. E nós vamos falando: amém, Satanás, assim seja, Satanás. Então estava lá Mefibosete: eu sou um cão. Parece legal, né? Humilde. Mas isso é o mais puro orgulho, porque ninguém é um cão. Você é o quanto você custa. Você pode olhar para a pessoa e falar assim para a pessoa: você é o quanto você custa. E o nosso custo foi sangue de Cristo. Eu não sou um cão. Parece muito humilde, né? Porque a gente tem essa tendência de falar que, por exemplo, quem aqui já foi numa casa de uma pessoa que não tem situação financeira muito boa, e ela fala assim: não liga não, hein? É humilde, hein, a casa. Porque a pessoa compara a inferioridade, a pessoa compara menos dinheiro com humilde. Mas eu vou falar uma coisa para você. Existe muito rico soberbo, mas existe muito pobre soberbo. Quem já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Sabe da Rochelle? Aquela pessoa, aquela mulher lá talvez seja um personagem mais perfeito de uma sociedade. Sabe? Superioridade e inferioridade, os dois são orgulho. Porque os dois você está olhando para você. Os dois é o homem no centro.
Mefibosete repetiu as mesmas palavras que o seu avô Saul tinha falado quando falaram para ele que ele ia ser rei. O que ele disse? Quem sou eu? O menor da tribo da minha cidade e o menor da minha família. Esse mesmo humilde que ficou louco quando ouviu mulheres cantando. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Por quê? Porque aquela inferioridade, aquela falsa modéstia de Saul foi desmascarada uma hora. Inferioridade não tem nada a ver com humildade. Você se sentir um cão, você se sentir alguém, tem nada a ver. Tem só uma pessoa que não está olhando para a Bíblia. Como superioridade também não tem. Sabe quem é humilde? Humilde é Davi. Humilde é Davi que diante de Golias, mas você viu que quando uma pessoa, ela confia, ela é dada como mala. Quando Davi falou, eu vou matar Golias, o que seu irmão falou? Seu mala, metido. E Davi parou diante de Golias, ele não ficou lá falando, eu sou da casa do Jessé, eu sou o menor. Também não ficou falando, eu fui o ungido, os meus irmãos foram desprezados. Ele falou, Golias, você vem contra mim com armas, lanças e dardos, mas eu vou com você contra o Senhor, o Rei dos exércitos, e Ele entregará você nas minhas mãos, para que todo mundo saiba que só o Senhor é Deus. Cadê Davi falando dele? Ele não fala nem bem nem mal dele, ele esquece dele. E humildade é isso, é a gente esquecer de nós. E esse é o maior milagre que precisa acontecer. O homem esquecendo de si. O homem esquecendo da sua autocompaixão. O meu irmão Caio falou de compaixão esses dias lá em Mogi. O que me impede de ter compaixão? A autocompaixão. O que me impede de amar o próximo? Eu me amar muito. A minha razão. Esse é o milagre. Humilde é Davi, que esquece dele. Não Mefibosete, que se acha um cão. Sabe, tem um jogador chamado Romário. E ele antes de subir no avião de 94, ele olhou para um repórter chamado Abel Neto e falou assim, não esquenta não, eu vou trazer a taça para nós. E os jogadores falam que ele chegava no vestiário e ele falava assim, pessoal, só toca a bola para mim que vai dar tudo certo. Qualquer coisa, se perder, coloca a culpa em mim, se ganhar, coloca a culpa em mim. E ele foi campeão, jogou muito, o melhor jogador da Copa. E ele desceu do avião, a primeira coisa que ele fez foi procurar o Abel Neto. E falou, eu não te falei? Eu não estou querendo falar aqui para você confiar em você, porque maldito todo homem que confia em si. Mas eu estou falando que você precisa confiar no Jesus que habita em você. E que fala assim, eu vou e vou multiplicar. O meu G100 vai crescer. Porque eu não sou um cão. Dentro de mim habita Jesus. Sabe, a cura é minha, é só tomar posse. Toma posse daquilo que Jesus tem para te oferecer. Mas, o que Mefibosete não sabia, era que tinha um rei desesperado, procurando, para quê? Para castigá-lo? Não, para colocar ele na mesa e comer da mesa do rei. Mas sabe por que muita gente não desfruta da mesa do rei? Porque acha que não merece a mesa do rei. E realmente você não merece. Mas sentar na mesa do rei não tem a ver com merecimento. Tem a ver com constrangimento. Se você ler o versículo 1, fala assim, ó. Resta alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas. Eu quero dar uma dica para você, toda vez que você for ler a Bíblia, leia a Bíblia com o celular aqui na internet. Para qualquer nome que aparecer, você colocar lá o significado do nome. Eu fiz isso lendo isso, então eu descobri que Maquira era troca. E Davi fala assim, resta alguém que eu quero abençoar por causa da minha amizade, da minha aliança. Com quem? Com Jonatas. E eu coloquei Jonatas. E Jonatas significa Jô, Deus, não Deus da fiel, mas Deus, e Natas, Natã, dádiva.
Ou seja, tem alguém da família de Saul que eu possa mostrar lealdade por causa da minha aliança que eu fiz com a minha dádiva? Quem é a dádiva de Deus? Qual que é o presente de Deus para nós? Jesus Cristo. Eu e você, nós não vamos sentar à mesa pelo aquilo que a gente faz ou pelo aquilo que a gente fez. A gente vai sentar à mesa porque o nosso rei, ele tem uma aliança com Jesus Cristo. Nós vamos sentar à mesa porque o sacrifício de Cristo satisfaz totalmente Deus. Você pode falar amém? Ah, que pena, eu não posso fazer nada. Você não pode fazer nada. Davi estava louco para chamar Mefibosete para aquela mesa, não porque Mefibosete merecia, mas porque Davi lembrava de Jonatas, da dádiva de Deus, do presente de Deus. Você tem noção do que é isso? Sabe por que eu posso sentar na mesa do Senhor? Sabe por que hoje eu posso participar da ceia? Não pelo que eu faço ou deixo de fazer, mas pelo que Jesus fez. Meu pai falou esses dias aqui, há algum tempo atrás, do betume, que é uma resina que ia por fora e por dentro da arca. Por dentro da arca, que quando as pessoas que estavam lá dentro da arca e a água batesse, as tempestades batessem, eles olhavam aquele betume, aquela resina e falavam assim: meu, tá com betume, o bagulho não vai abrir, nós estamos protegidos aqui, o sangue de Cristo nos protege. Para que resina para fora? Para Satanás ver e falar assim: não adianta bater ali porque não vai entrar. E para Deus olhar e falar assim: me satisfaz. O sangue de Deus me satisfaz. O sangue de Jesus satisfaz Deus. Agora presta atenção, você consegue imaginar Mefibosete se apresentando para Davi? Talvez assim, tentando esconder os seus pés tortos, porque é o que nós fazemos, não é verdade? Nós tentamos esconder os nossos pés tortos de todos, nosso discipulador de Deus. E Davi chega a Mefibosete: não tenha medo. E eu fico imaginando, Soninha, Mefibosete sentado na mesa com Davi. Sabe quando você sabe que aprontou alguma coisa e você não consegue olhar no olho de uma pessoa? E eu fico imaginando aquela mesa do rei, aquela mesa gigantesca. Sabe, quem aqui já assistiu aquele episódio do Pica-Pau? Que tem uma mesa gigante que aperta um botão, fica uma mesa pequena, aperta outro botão. E aquele frango delicioso. Você pode imaginar o que é servido na mesa do rei? Lasanha, nhoque, x-salada, McDonald's, muita coca. E Mefibosete, ele comendo assim, ó. Mefibosete comendo, olhando para baixo, com vergonha de olhar para Davi. Sabe, Davi ali, e Mefibosete comendo aqui, ó. E Davi olhando para Mefibosete, dando risada e falando: ó, é a cara do pai. É a cara de Jonatas. Deus quer te colocar na mesa, porque quando você sentar para comer na mesa de Deus, Ele vai falar: nossa, é a cara de Jesus. Amém? As minhas vestes de justiça não passam de trapos da imundícia, mas eu vivo pela graça, eu fui justificado por Deus. O sangue de Jesus está sobre mim. Ele me vestiu com as suas roupas. E hoje Deus, quando olha para mim, Ele não consegue mais me enxergar. Ele só enxerga Jesus em mim. Amém? Você pode imaginar Davi olhando e falando: meu Deus do céu, é a cara do pai. Mefibosete, Davi não estava nem um pouquinho preocupado como Mefibosete estava torto. Sabe por quê? Porque quando você senta na mesa, ninguém fica olhando o pé. Está sentado aqui, tal, todo mundo olhando aqui. Davi, Deus, existe um rei que quer te colocar na mesa e ele não quer olhar os seus pés tortos. Ele está olhando a tua cara e falando assim: meu Deus do céu, como parece Jonatas. Eu e você nos parecemos muito com Jonatas. Somos iguais, Jonatas, em posição. E nós precisamos acreditar.
que um novo e vivo caminho foi aberto para nós. Amém? Isso é fantástico. Sabe? Eu fico imaginando Davi. Sabe, líder? Sabe como que você não vai desistir do seu filho espiritual? Eu fico imaginando Davi olhando para Mefibosete, e agora a mesa é de Davi. O palácio é de Davi. Mas Davi estava sentado no mesmo lugar, aonde o palácio era de Jonatas, a mesa era de Jonatas, e Davi era o convidado. Nós, líderes, vamos sempre dar o máximo por nossos filhos, porque nós precisamos preservar na memória aquilo que fizeram conosco também. Que eu só faço com o outro aquilo que um dia fizeram comigo. Isso me emociona demais. Ficar imaginando que Davi olhava para Mefibosete, olha a cara do pai, e lembrando lá de 1 Samuel 18, quando Saul falou assim: não vai para sua casa não, Davi, fica aqui. E Jonatas fez uma aliança com Davi. Jesus Cristo tem uma aliança com você, uma aliança de sangue. Versículo 9 fala que: mas Mefibosete comerá sempre na minha mesa. Pau que nasce torto não precisa morrer torto quando passa pelo filho do carpinteiro. Você pode falar amém? Talvez os seus pés estão tortos. Talvez você tenha vivido uma vida de fuga, fugindo. Sabe por quê? Muita gente não se entrega realmente para o reino de Deus, porque quando as dificuldades começam a bater, quando você vai e o GCM não cresce, é sempre mais fácil fugir. Sabe, líder, você já conversou com alguém que ele está indiferente? Parece que ele não está ligando, mas não, ele só está fugindo. É porque dentro dele tem uma vergonha destruidora. Dentro dele tem um Mefibosete. Mas Guilherme, obediência, santidade, honra, entrega, perdão, oração, morte. Quem crer nisso daqui? Quem crer nesse amor, terá todas essas coisas. 2 Coríntios 5,14, porque o amor de Deus me constrange a todas as coisas. O que o amor de Deus ainda não tem te constrangido? A confissão de pecado? Diante de um amor desse, aonde eu não merecia, meus pés totalmente tortos, eu sou convidado para sentar na mesa do rei, eu vou ficar brincando de faz de conta? Eu vou ficar brincando de... Eu vou ficar tentando colocar os meus pés retos diante das pessoas? Não. Perdão. Um dia teve Teve um menino que chegou lá na minha casa, revoltado com o seu pai, porque ele falava assim para mim: eu tenho vários irmãos e eu sou o único que faz a coisa certa. Eu sou o único que faz a coisa certa, mas o meu pai me despreza. Ele prefere os meus irmãos do que eu. E ele falou: eu não sei mais o que eu faço. Aí eu falei assim para ele: o que a gente faz com um pai desse? O que a gente faz com um pai que tem um monte de filho ruim e tem um filho bom, e ele despreza esse filho bom por causa dos filhos ruins? O que eu faço com um pai desse? E ele não estava entendendo muito bem o que eu estava querendo dizer. Eu falo: o que faz com um pai desse, que ele senta numa mesa gigante para comer na sua casa, e ele está lá comendo e tem só um filho comendo junto da sua mesa, e ele olha para o filho e fala assim: cadê os seus irmãos? Ó, pai, não quiseram vir comer com você. E o pai fala assim: então você levanta daí e vai atrás dos seus irmãos, porque enquanto seus irmãos não chegar, a gente não vai comer. O que faz com um pai desse? O que faz com um pai desse
que abandonou o melhor filho, Eli, Eli, lema sabachthani, para ter eu e você na mesa dele. Sabe, se tem uma coisa que eu gosto de falar nos meus GCs, é Eli, Eli, lema sabachthani. É Jesus falando, meu Deus, por que me abandonaste? E eu fico imaginando um versículo embaixo, e Deus respondendo, por causa do Guilherme, por causa do seu irmão. Aí eu perguntei para ele, e o que a gente faz com um pai desse? O amor de Deus nos constrange a todas as coisas. Até quando nós vamos ficar presos a Saul? Até quando nós vamos ficar presos ao nosso passado? Até quando vamos ficar em Lodebar? Lugar de esquecimento, lugar de sofrimento. Até quando, líder, você vai ficar olhando para você? Nós vamos ficar olhando para nós. Existe um convite feito para se assentar na mesa da eternidade. Na eternidade nós vamos se assentar na mesa do rei, amém? Mas sabe quem vai sentar na mesa do rei na eternidade? Quem sentar na mesa do rei hoje. Não fica achando que você vai viver uma vida sofrida para chegar na eternidade e ter. Eu não gosto disso, porque isso não está na Bíblia. A mesa do rei da eternidade está disponível para você hoje aqui. E você escolhe ficar em Lodebar, escondido com os pés tortos, fugindo de todos, fugindo do rei. Ou você escolhe sentar na mesa do rei. Amém? Os ministros poderiam vir aqui? Você pode olhar para o seu irmão e falar assim, há um convite feito para eu me assentar com o rei. Eu vou. Eu vou. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês.